A Irlanda é um dos países mais desenvolvidos do mundo, o que se reflete no padrão de vida da sua população e principalmente nos seus indicadores econômicos. É membro da União Europeia desde 1973 e tem o euro como moeda oficial. Até o início da crise econômica mundial de 2008, a economia doméstica era altamente concentrada no setor imobiliário e na indústria da construção civil, os quais foram duramente afetados no período subsequente. Hoje, o setor de serviços responde por pouco mais de 60% do seu PIB, que é de 516 bilhões de dólares. As atividades comerciais de exportação e importação movimentam grande parte da economia do país, colocando-o como o 14º maior importador do mundo. O país adquire do exterior produtos como petróleo refinado, aeronaves e computadores. As exportações são compostas por medicamentos embalados, culturas médicas e vacinas principalmente. Seus principais parceiros comerciais são Reino Unido, Estados Unidos, Bélgica, Alemanha e China. Diante disso, temos que a indústria farmacêutica é a principal do país. O setor secundário, que corresponde por 11% do PIB, é representado ainda por setores como de bebidas, químicos, computação e equipamentos médicos. Já a agropecuária é responsável por 5% do seu PIB. Os principais gêneros agrícolas produzidos na Irlanda são batata, cevada, trigo, aveia, cogumelos, além de leite e carne suína. Diante dessas informações, talvez você pense, bom, é um país pequeno que esteve sempre no lugar certo na hora certa e fez o bom uso da sua infinidade de recursos que tem ao seu dispor, já que é cercado de países mais ricos do mundo. Mas eu preciso te dizer que tem muito mais. Nesse vídeo nós vamos entender sobre o que eles chamam na Europa de o modo irlandês. Mas antes de entrarmos nos fatores intangíveis, é necessário destacar que a Irlanda é um país muito interessante para se estudar economicamente. A Ilha Esmeralda já passou por diversas transformações socioeconômicas ao decorrer do tempo, já que em meados do século XX era considerado o país mais pobre do mundo rico, e nos inícios dos anos 2000 se transformou no Tigre Celta, expressão que se refere ao período em que o país passou por um crescimento econômico real rápido, alimentado pelo investimento estrangeiro. Durante a crise financeira de 2008, ergueu-se depois de um colapso econômico. Hoje, o país se tornou um polo de atração imigratório de muitos países do mundo, principalmente de brasileiros, latino-americanos e até mesmo europeus. Muito disso se deve ao fato de sempre falamos aqui no canal, já que o índice de liberdade econômica mede a liberdade econômica de um país com base nos 12 fatores quantitativos e qualitativos, agrupados em 4 categorias. Resumidamente, a liberdade econômica é fundamental para ter uma sociedade livre, em que os indivíduos são livres para trabalhar, produzir, consumir e investir da maneira que quiserem. Nas sociedades econômicas livres, os governos permitem que o trabalho, o capital e os bens circulem livremente. A liberdade econômica traz maior prosperidade para os países, e esse índice apresenta a relação positiva entre liberdade econômica e uma variedade de objetivos sociais e econômicos positivos. Os ideais de liberdade econômica estão fortemente associados a sociedades mais saudáveis, ambientes mais limpos, maior riqueza per capita e desenvolvimento humano, democracia e eliminação da pobreza. A pontuação da liberdade econômica da Irlanda é 80.9, sendo 100 a pontuação máxima, tornando sua economia a sexta mais livre no índice de 2020. A economia irlandesa voltou a se destacar no ranking em 2018 e manteve essa classificação desde então. Mas países livres temos vários, nem todos com resultados tão impressionantes. Vamos ao que a Irlanda fez de especial. Todo dia de São Patrício, os ministros da Irlanda seguem o antigo costume irlandês. Eles deixam o país. Os ministros são enviados para os destinos distantes para pregar as virtudes de sua pátria. O primeiro-ministro sempre vai para a América, mas outros figurões se encontram em outros lugares mais distantes. Em uma base per capita, não é exagero dizer que a Irlanda é um dos países mais poderosos do mundo em termos diplomáticos. Seu ministro das Finanças, Pascal Donohoe, venceu na semana passada a corrida para se tornar o presidente do Eurogrupo, o influente clube de ministros das finanças na zona do euro, apesar do governo francês e alemão apoiarem outro candidato. Em junho, a Irlanda ganhou um assento no Conselho de Segurança da ONU, afastando o Canadá, outro país frequentemente lisonjeado em comparação com um vizinho maior, às vezes grosseiro. Quase uma década depois de uma crise financeira ter assolado a Irlanda, Philip Lane, ex-chefe do Banco Central da Irlanda, é o principal pensador do Banco Central Europeu. Em Bruxelas, o comissário da Irlanda, Philip Hogan, é o responsável pelo comércio, um dos poucos mandatos que a Comissão Europeia e não os governos da União Europeia é suprema. A Irlanda tem algumas vantagens naturais. Uma história de imigração a abençoou com uma enorme diáspora na América, que, ao contrário da diáspora alemã, fala sobre sua herança. Isso garante audiência na Casa Branca e influência no Capitólio. É um pequeno país de língua inglesa com diplomatas capazes de concentrar em alguns objetivos claros. Uma política de neutralidade ajuda a evitar envolvimentos militares impopulares. Ao contrário da maioria dos países europeus ricos, não carrega bagagem imperial. De fato, a história da Irlanda como vítima do colonialismo ainda oferece um quebra-gelo útil com países que já foram coloridos de rosa nos mapas vitorianos. A Irlanda também não tem vergonha de sua influência cultural. Juntamente com a abertura mais sutis, a disputa pelo assento no Conselho de Segurança envolvia ingressos grátis para o Riverdance e um show do U2. O melhor que o Canadá conseguiu reunir, por exemplo, foi Celine Dion. Mas é na União Europeia que a Irlanda mostra a verdadeira destreza diplomática. Evita a classificação fácil.
A Irlanda compartilha o desejo por orçamentos equilibrados com os moderados estados do norte, e ainda sustentou uma crise bancária e o desonrado programa de resgate de Espanha e Portugal. Embora esteja agora entre os países mais ricos do bloco, começou a vida como o mais pobre, contando com o financiamento da União Europeia para estimular o crescimento, um caminho semelhante ao que países do leste da Europa esperaram seguir. É membro da nova Liga Hanseática, um clube de países liberais do norte, mas foi um dos primeiros a apoiar uma demanda do sul da Europa para que a dívida comum fosse emitida pela União Europeia e concedida aos governos em dificuldades. A Irlanda pode ser rotulado como um país norte, sul, leste ou oeste da Europa. A participação da Irlanda num grupo mais informal, mas poderoso, também é fundamental. Dos 27 membros da União Europeia, apenas 5 têm populações superiores a 20 milhões. Os pequenos países têm agendas diferentes, mas compartilham um objetivo semelhante: não serem atropelados por vizinhos maiores. Essas relações são valorizadas pela Irlanda, que tem uma embaixada em todos os países da União Europeia, uma raridade para um país do seu tamanho. Para grandes países, acostumados a seguir seu próprio caminho ao longo da história, a União Europeia é uma forma de manter o poder, mesmo quando eles encolhem como atores individuais no cenário mundial. Para os países menores, no entanto, a União Europeia amplia seu poder além de seus sonhos mais loucos. Durante as negociações do Brexit no ano passado, os diplomatas irlandeses estavam bem cientes desse fato, que demorou mais para ser apreciado em Londres. Nunca foi provável que a União Europeia posicionasse contra um membro atual em favor ao membro que está saindo. No entanto, foi graças ao lobby paciente e energético de Dublin que a fronteira da Irlanda se tornou questão decisiva durante as negociações. Mas a Irlanda nem sempre foi tão influente. No início da década, a reputação dos países foi abalada. Uma crise bancária levou ao embaraçoso resgate de 85 bilhões de euros. Reconstruir essa reputação tem sido uma tarefa de uma década. Entre os países resgatados, a Irlanda tornou-se um aluno de destaque, promulgando reformas com prazer quase masoquista, enquanto outros países em posição semelhante reclamavam. Para um país cuja prosperidade se baseia na abertura econômica, a política externa começava com a política econômica. Mas ainda há muitas razões para a Irlanda ser odiada. Ela hospeda as operações europeias de muitas das maiores empresas de tecnologia do mundo, e seu regime de proteção de dados é brando. Por um tempo, empresas como Google e Facebook eram vigiadas por um regulador cujo escritório falava acima de uma loja de conveniência em uma pequena cidade a 80 km de Dublin. Embora agora seja uma operação mais profissional, ainda é vista como fraca. Quando se trata de impostos, palavras gentis sobre os irlandeses desaparecem. Com 12,5%, seu imposto sobre as sociedades é o segundo mais baixo da União Europeia. Muitas vezes, as empresas não pagam nem isso. Em 2016, a Comissão Europeia exigiu que o governo irlandês recolhesse 13 bilhões de euros em impostos atrasados da Apple. Em 15 de julho, o Tribunal Europeu de Justiça anulou a decisão. A política tributária da Irlanda foi legalmente justificada, embora seus cofres estivessem menos cheios. Uma repressão à Irlanda e seus outros estados com impostos baixos ainda está se formando, mas nesse cenário, a Irlanda tem poder real. Cada país da União Europeia tem poder de veto sobre o assunto. Há menos necessidade de tirar coelhos da cartola se Dublin tiver tanto poder para bloquear quanto Paris. Agora mesmo, estão em andamento planos para reprimir políticas fiscais impopulares usando métodos que contornariam esse veto. A única forma de impedir tais propostas seria por meio de uma aliança de países capazes de formar um bloqueio. É sorte que a Irlanda ainda tenha diplomatas qualificados, ela vai precisar deles. Entendeu como um país que ninguém daria nada olhando no mapa tem tanto sucesso? Os caras até influenciaram o Brexit. Será que eles conseguiriam contribuir em outro processo de separação? Aposto que o Texas gostaria dessa ajuda. Ficou curioso? Se liga só nesse vídeo que explica por que e como o Texas pode se separar dos Estados Unidos.